Boa noite, sejam todas bem-vindas à nossa Sexta da Gratidão, mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser, pelo que você é grata hoje. Hoje tive que começar essa live um pouquinho depois, porque eu também estava em aula mais cedo, e aí deu um problema aqui como é que eu falo aqui, gente? No local que eu. Aí eu vou mostrar para vocês. Eu nunca lembro o nome disso aqui, ó, para colocar o telefone, né, para fazer a live. Eu já tinha dado um jeito aqui nele, mas ele acabou quebrando. Vou ter que realmente comprar amanhã outro, né? E aí demorou para eu poder. Fiquei tentando aqui ver se conseguia colocar o telefone aqui em algum lugar e não deu certo. E aí agora finalmente eu consegui entrar aqui ao vivo, né? Também não estava conseguindo entrar. Eu falei, mas vamos fazer essa live número 224. Então, que bom que deu certo, apesar aí da demora, mas o importante é a intenção, né? Então, já estava aqui de aula, falei, vou tentar fazer aqui mesmo e vamos começar, né? O nosso momento de hoje. Hoje a minha ideia, eu deixei aqui, inclusive, esse filtro aqui das borboletas, né? Boa noite, painho, seja muito bem-vindo. Você já estava achando que eu não ia fazer live, né? Mas, enfim, deu certo. Estou hoje toda de borboleta. Encontrei esse filtro aqui da borboleta e falei, vamos usá-lo, né? Que eu tô aqui, ó, borboleta na blusa, borboleta aqui no brinco. Vendo muitas borboletas por esses dias também. E aí achei esse filtro sensacional, tudo a ver, né? E a borboleta tem ali um significado muito de transformação, né? Da gente se transformar, da gente começar a ter um olhar diferente para a nossa vida. E aí, bem nesse momento, nessa semana mesmo, que a gente vai estar aí, próxima semana, na verdade, né? O próximo sábado, eu vou estar fazendo, né? Aí um encontro, que é o workshop, né? Da Energia Feminina em Ação. Então, tem ali também, né? Tudo a ver com todo esse processo. E aí, as borboletas estão aí para nos auxiliar, para nos mostrar transmutação. E a borboleta tem um significado, né? Muito grande. Quem aí já leu em algum lugar ou sabe mesmo a história, a borboleta ela vem o quê? Vem de uma largata, ou seja, né, um outro ser teoricamente ali, e que aí ela vai o quê? Se transformando. E essa transformação ela acontece num determinado período, então, ou seja, tem um processo ali, né, para que isso aconteça. E a partir dali, essa borboleta, que antes era uma largata, ela se transforma, né, nessa borboleta maravilhosa. E aí, cada uma delas são únicas, né? A gente fala assim, a maioria das vezes, porque tem a questão das cores, de como é. Então, o que que acontece? Eu trouxe hoje muito nesse pensamento. Por quê? E tava também já com essa blusa de borboleta e falei, gente, tá maravilhoso, né? E aí eu falei, vai ser esse assunto mesmo. Geralmente, né, nos meus processos, sejam eles de mentoria ou atendimento dos protocolos terapêuticos, né, quando eu atendo essas mulheres, geralmente são mulheres que eu atendo, o meu público, né, as líderes femininas, as líderes de si, é ali um público que está buscando essa transformação. Muitas vezes essa mulher nem sabe dessa transformação que vai acontecer, mas ela internamente ela já está buscando essa transformação. Então, esse processo aqui da borboleta, ele faz muito sentido, inclusive um dos meus slides, né, que eu tenho na apresentação é no final, de fato, né, a imagem de uma borboleta ali, porque eu vou entendendo que quando a gente decide, né, mudar, fazer coisas diferentes, essa borboleta, essa transformação, assim como acontece, né, com a borboleta, ela vai acontecendo na nossa vida. Eu passei por vários processos dessa transformação, de estar entendendo qual era a hora de parar, qual era a hora de acelerar, qual era a hora de expandir, qual era a hora de mudar completamente. E aí, isso tudo faz o quê? Faz parte dessa nossa borboleta interna que todas nós temos aí dentro da gente e que muitas vezes a gente esquece de ativá-la, esquece de manifestar e muitas vezes a gente não tem paciência para o nosso processo, né, dessa borboleta, porque é um processo que para algumas pessoas demora um pouco mais, para outras demora um pouco menos, mas ele acontece, né? Então, é igual a quem tá, já tem quem tem ali, né, quem tá grávida, quem tá passando por uma gestação. A gestação padrão, ela demora 9 meses, para outras pessoas é 9 meses e mais alguns dias, para outras são 8 meses, para outras são 6 e até 6 meses, né? Ou até
menos aí em casos raros, mas acontece. Então, é a gente entender que cada um de nós tem um processo diferente, né? E aí, inclusive, as crianças, óbvio, a gente não falando aqui, entrar no detalhe muito, que seria a criança que nasce gêmea, né? E aí tem os tipos de gêmeos também, mas de uma forma geral, a maioria das pessoas nascem únicas, né? E mesmo os gêmeos têm ali também a sua individualidade. Então, quando a gente começa a se ver nesse processo, né, de sermos únicos, né, de entender que todos nós vamos passar por situações diferentes, vamos viver momentos diferentes da nossa vida, e quando a gente aceita, né, esse processo, como eu quero dizer assim, que cada um é individual, e aí eu trago muito aqui também a questão, né, de um dos meus livros digitais, onde eu trago que nada se compara a você, seja líder de si mesma, já é trabalhando esse processo aqui, né? Para você começar a perceber e entender que você é um ser único, você não deve se comparar a ninguém. E a gente acaba se comparando, a famosa frase clichê, né? A gente sempre se compara a grama do outro, nunca ao bastidor, né? Então, sempre ao palco, nunca ao bastidor. E isso é muito verdade. Então, vem as comparações, vem a questão ali dos reconhecimentos ou não, né? Que às vezes a gente busca reconhecimento e a gente não tem. E a gente precisa ficar atento por aquilo que a gente pede, por aquilo que a gente coloca a nossa energia, por aquilo que a gente está sentindo, né? Eu sempre trago essa questão do sentir, porque o sentir, gente, ele é muito importante. O sentimento, ele é um termômetro que vai ali te auxiliar para você entender como é que você está hoje, né? Como é que você está agora, que sentimento você tem com relação à tua vida, com relação ao que está acontecendo, com relação a uma situação, algo que aconteceu, e aí você olha e diz assim, tá, mas espera aí, como é que isso aqui está me fazendo me sentir como? Né? Então, tudo isso é importante para que você possa começar a prestar atenção e começar a dizer, ok, essa situação, essa pessoa, esse tipo de filme que eu assisti, isso, o tipo aqui até de post que eu tô vendo nas lives que eu participo, enfim, tudo que você tá ali consciente, né, daquilo que você tá fazendo, vai te causar um sentimento. E às vezes pode ser um sentimento bom ou um sentimento ruim. Então, uma vez que você está consciente de tudo aquilo que não te proporciona satisfação, sentimento de amor, né, de alegria, de coragem, tudo isso que não te proporciona isso, você precisa começar a tomar a decisão de parar de estar nesses lugares com essas pessoas, nesse ambiente, né? Muitas vezes é você não se respeitar o suficiente e aí as pessoas também não te respeitam, né? Porque o respeito do outro, ele vem primeiro com autorrespeito. Então, quanto mais eu me respeito, mais eu estou ali me posicionando para que outras pessoas me respeitem também. E aí, muitas vezes, diante, óbvio, diferentes situações e momentos da nossa vida, a gente se coloca em dúvida, né? E a gente para desse autocuidado, a gente para de se respeitar. E aí as pessoas também vão ali, né? E não nos respeitam. Então, a gente precisa estar muito consciente sobre tudo aquilo que você está sentindo para que você possa tomar a decisão de como você vai querer que esse tipo de sentimento continue na sua vida ou não. Aí aqui, gente, vai entrar também, né? O que a gente tem falado bastante hoje, se fala muito, a questão das pessoas estarem cada vez mais ansiosas, das pessoas estarem ali no processo mais depressivo, das pessoas estarem infelizes, né? Então, tudo isso são coisas que, infelizmente, fazem parte da realidade e que eu falo assim, né? Infelizmente, porque quando eu falo da realidade, muitas vezes a pessoa se deixa manter nesse processo, nesse sentimento que não é legal. Uma coisa é você ficar triste por algo pontual que aconteceu. Então, aconteceu algo ali, pontual, e aí você realmente fica triste. Ok, mas é algo pontual. Mas aí, quando isso vira uma rotina, aí a gente tem um problema sério, né? Porque aí a gente começa a se colocar num ambiente sempre, né? Que não é um ambiente que vai te trazer uma energia boa, não é um ambiente que vai te trazer uma alegria interior, né? Não é um ambiente que vai te proporcionar alegria, porque no final das contas o que a gente busca é o quê? Felicidade. E essa felicidade, ela só existe quando você, de fato, né, se coloca nesse lugar também de dizer, eu vou em busca da felicidade. Tudo aquilo que me coloca longe dela ou em outro caminho, eu não vou continuar nele, eu vou buscar novos caminhos. Então, aqui é sempre a gente viver eu até fiz um post hoje chamado ali, né, orar e vigiar. Como é que está aí o seu orar e vigiar?
como você tem olhado a sua vida, aquilo, as coisas que acontecem, as pessoas com quem você se conecta, né? As decisões que você toma todos os dias, porque todos os dias a gente toma decisão. Decisão até, né, do nosso café da manhã, a decisão da hora que a gente vai sair de casa, se a gente vai ficar em casa, a decisão do que a gente vai, das atividades que a gente vai estar fazendo e que precisa fazer. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que estar muito consciente sobre todo esse processo para que você possa começar a perceber e tomar novas decisões, porque sim, gente, a decisão é o primeiro passo para essa jornada de autoliderança, né? Para você poder dizer assim, isso aqui eu quero mudar na minha vida, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu não quero mais isso na minha vida, ou essa pessoa, ou essa situação. E aí são decisões, e é a partir da decisão que você toma todos os dias para que essa, né, vamos dizer assim, essa largata aí se transforme numa borboleta. Ou seja, e a beleza dessa borboleta, ela é muito de cada pessoa, porque o que significa a beleza é muito individual também. Talvez o que é belo para você não é belo para mim ou vice-versa. Entende? Então, quando você começa a ter esse autocuidado e esse autorrespeito de você perceber e entender que nós somos seres diferentes e que cada pessoa tem ali, né, o que acha belo, tem o que para ela é prioridade e o que não é. Talvez para mim, né, eu tenho uma prioridade e para você essa prioridade que eu tenho não faz sentido nenhum. Por quê? Porque tá dentro ali da minha jornada, daquilo que eu tô vivendo, né? Então, de novo, quando a gente se coloca nesse papel e nesse lugar, nesse papel mesmo, que a gente tem ali vários papéis todos os dias, mas a gente fala, isso aqui eu não quero mais para mim, eu vou mudar, eu vou fazer. E a gente precisa ter essa paciência que essa borboleta passa por esse processo, né, de estar paciente, estar ali, depois ela consegue desabrochar e sai perfeita. E a gente muitas vezes, que a gente vive hoje no momento, de querer tudo para ontem. E tem coisa, gente, que a gente consegue sim, né? Hoje a gente usa muito inteligência artificial para várias coisas, onde a gente consegue sim ter, né, ali coisas muito mais rápido do que antigamente, né? Então, hoje a gente tem facilidade, mas tem situações na vida que a gente vai precisar viver o processo, que a gente precisa ser paciente, que a gente precisa entender que independente do tratamento que a gente tenha, não dá para a gente precisar tomar um medicamento, né? E mesmo aquele medicamento injetável, enfim, ele vai precisar de um tempo ali para processar, nem que seja alguns segundos ou alguns minutos, né? Então, existe um tempo para tudo, existe um processo, né? Para que você consiga ali chegar em algum resultado. E às vezes as pessoas querem hoje, né? Buscam sempre algo muito imediatista. E aí é aqui que a gente peca, porque muitas vezes nesse meio do caminho, no meio dessa jornada, você acaba ou se desestimulando ou desistindo porque você não conseguiu, talvez no tempo que outra pessoa que você conhece ou você admira conseguiu, e para você está sendo diferente. Sim, e para cada um de nós vai ser diferente, né? Então, quando a gente aprende, eu acho que isso foi uma das coisas que eu fui mudando no decorrer também da minha vida, que foi começar a entender que eu sou uma pessoa e eu sou sui generis. O que é sui generis? Eu sou única. E toda vez que você é única, por mais que você se inspire, por mais que você siga, né, ali um processo, um protocolo, como eu tenho os protocolos, por exemplo, você vai ter o seu tempo também de obter esses resultados, você vai ter o seu tempo de dedicação para que você desperte, mas o principal é você o quê? É você aproveitar esse tempo até você chegar lá, né? E esse processo e essa jornada, ela pode durar meses, ela pode durar alguns anos, ela pode durar alguns dias, ou pode durar algumas horas, alguns minutos, alguns segundos, tudo vai depender, né? Então, a gente começar a ter esse olhar para dentro de si, entendendo que esse é o seu tempo, é o seu momento, e que é chegada a sua hora de fazer as mudanças que você vai escolher ter na sua vida. Então, isso é muito importante, né? E uma das formas da gente fazer isso é a gente começar a ter um olhar mais interno, é a gente parar para respirar conscientemente, é você muitas vezes fazer as suas orações, mas fazer as orações ali de forma
vamos dizer, entregue naquele momento, é você escutar uma música e aproveitar essa música, ali está em estado de presença. Essa era a palavra que eu estava aqui buscando, né? É a gente começar a estar mais em estado de presença, para que você possa aproveitar ainda mais, né, a tua jornada, o teu processo, a tua rotina diária, as tuas atividades, os momentos que você tem em família. Então, a gente estando em estado de presença é maravilhoso, né? Uma das coisas que muitas vezes eu saio assim com meu esposo, ou a gente tá em restaurante em algum lugar e às vezes a gente vê ali uma família, né? Às vezes o pai, a mãe, dois filhos ou adolescentes, enfim, às vezes o casal. E mesmo naquele momento ali, né, que saíram de casa para ir para um restaurante, para algum lugar, tá cada uma no celular, tá cada pessoa no celular. E aí, em vez de estar ali aproveitando aquele momento de família, conversando de repente sobre aquele alimento, seja quando está esperando, seja quando está ali se alimentando, aproveitando o momento, né? A pessoa está ali, cada um numa rede social, ou respondendo alguma mensagem, ou vendo alguém, ou falando com outras pessoas, né? Isso antigamente não existia, quando a gente não tinha celular. Então é assim, é a mesma coisa da gente dizer a tecnologia ela vem e a gente precisa estar muito atenta o quanto você está usando essa tecnologia ao teu favor e que isso está fazendo bem para você, né? Então, uma coisa é você estar numa mesa de um restaurante e você tem alguém, de repente, da sua família que pode ligar a qualquer momento por estar doente por alguma coisa, ou você está esperando uma resposta de algo muito, muito importante, que você não pode perder o timing daquela resposta, e você está ali com o teu celular para você receber, né, aquele contato. São situações que são exceções, mas a outra coisa é você se acostumar, né, a sempre, vamos dizer assim, até você mesmo almoçando em casa ou sozinha, você precisa estar com o celular o tempo todo ali do lado, onde você poderia nada mais, nada menos estar aproveitando e apreciando aquele alimento, sentindo realmente o gosto, mas o prazer, o sabor daquela comida, mas com o prazer de se colocar em estado de presença. E eu já fui essa pessoa, gente, de estar na mesa, né? Eu vou me colocar aqui que eu não sou a perfeita. Eu já fui essa pessoa de estar na mesa e estar com o telefone ali do lado. Hoje em dia, né, eu praticamente assim evito bastante e busco, né, muitas vezes se é algo que eu preciso de repente ter o time ali de uma resposta, alguma coisa, eu sempre coloco até ali, deixo o telefone, não deixo no silencioso, mas deixo ele próximo e virado. Porque eu falo, ok, e se for uma ligação mesmo, ele vai ficar em outro lugar, porque se ligar eu vou ouvir, né? Mas assim, a maior parte do tempo, as refeições, pelo menos aqui em casa, né, é um momento que a gente tem de conversar, né? Eu e o Sacha, eu e meu esposo. Então, é o nosso momento de conversa, é o nosso momento da gente fazer os nossos planos, é o nosso momento da gente fazer as nossas discussões, né? Que também faz parte do relacionamento. Mas é aquilo de novo, é o nosso momento de estar ali. E aí, como meu esposo adora cozinhar, então geralmente é ele que, né, cozinha, faz o café da manhã, faz o almoço, faz o jantar. E eu muitas vezes falo ali, eu sou auxiliar, né? Eu sou auxiliar. Então a gente também ali já estávamos juntos preparando aquela comida e a gente vai conversando sobre aquele sabor de testar, de que colocou alguma coisa diferente, um tempero, enfim. Então é tudo isso. E aí se a gente tivesse cada um, né, assistindo alguma coisa enquanto a gente está comendo, ou lendo mensagem, respondendo alguma coisa, a gente não estaria aproveitando. E o quanto é gostoso, né, esses momentos, inclusive da alimentação. E aí, quando a gente também, porque a gente está já nesse processo já faz algum tempo, de mudar a nossa rotina alimentar, de começar a mudar o que que a gente está comendo, né, de comer cada vez menos coisas processadas, industrializadas, buscar se alimentar cada vez mais de frutas, de alimentos que a gente mesmo consegue ali, né, cozinhar. Então, esse é o ideal. E não dizer, claro, que, Dani, então você não come mais nada industrializado ou processado? Não, não cheguei ainda nesse nível, quero muito chegar, mas não cheguei ainda. Mas tudo que a gente pode hoje, né, a gente mesmo cozinhar, a gente consegue. Quando a gente está aqui na Suécia, a gente não tem como né, plantar nada diretamente, apesar que a gente tem, né, um quintal maravilhoso, mas aqui não dá para plantar. Dá muito trabalho para se conseguir alguma coisa e não é o foco da gente. Mas a gente busca hoje, né, comprar cada vez mais coisas. Se eu tenho que comprar ali né, um creme de batata que eu já vou comprar pronto, eu vou preferir comprar a batata e fazer esse creme de batata ali, né?
Então, assim, hoje a gente tem muita coisa que facilita, mas que a gente pode também, né? Aqui a gente tem o hábito muito de comprar, por exemplo, já a beterraba cortada, cozida na maionese, né? Então, aqui tem muito, é assim, natural. Como no Brasil, mas eu digo do que a gente tem aqui, né? E aí a gente começou a querer o quê? Nos veio, não, compre a beterraba, cozinhe a beterraba e tente não comer com a maionese, porque a maionese é industrializada, né? Então, coma ela só assim pura e vai ter o mesmo gosto e tal. Então, assim, são essas coisas. E aí, essa conversa ali, né, também a gente fala sobre os alimentos, a gente fala sobre os nossos planos. Mas uma coisa que a gente sempre fez, né, principalmente como eu muitas vezes estou em viagem, que aí no caso eu viajo mais do que meu esposo, né, por conta dos trabalhos e tal. Então, a gente sempre, quando aconteceu de eu ficar meses, né, fora e a gente não tá junto ali. Então a gente sempre combinou de fazer pelo menos uma refeição no dia juntos. E naquele momento era o momento da gente conversar, porque a gente sempre fez isso desde que casou. Então, mesmo quando a gente tá longe um do outro, né? A gente faz isso. E estando em casa, melhor ainda, porque acontece cada vez mais. Então, a ideia aqui, né, é trazer para vocês hoje esse processo de consciência e fazer com que você reflita como é que está o seu processo aí, né, dessa transformação, dessa borboleta. Em que momento você está da sua vida que você está passando por uma transformação? Porque com o decorrer, aí eu falo que é do meu ponto de vista, eu fui percebendo que esse processo transformador, né, ele acontece sempre na nossa vida. Se a gente parar para pensar e estar consciente sobre isso, ele vai acontecer sempre, sendo que não é sobre a mesma coisa. Vai ter momentos que a gente está passando ali sobre uma entrega que a gente está fazendo no trabalho, muitas vezes são novas decisões que a gente está tomando e a gente está se preparando. Eu vi, por exemplo, que Ridali, né, entrou aqui, minha prima maravilhosa. Ela passa aí sempre por esses processos transformadores em que sentido, né, Ridali? Se preparando para as corridas, que hoje ela é atleta. Então, ela tá sempre o quê? Se preparando, né? Tem Ridali, eu tenho outra mentorada também, que Ridali, apesar de ser prima, também já foi mentorada, né, Ridali? Mas eu tenho uma outra cliente que é Cláudia Leite, que ela é triatleta. Então, ela também está sempre nesse processo de sempre tem uma competição daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, né? Que ela está se preparando para aquela competição, para aquela corrida, né? Então, também são processos, e com certeza, a cada vez que tem uma competição, independente se ela está se preparando já há 2 meses com aquele foco, né? Ou há 3 meses, ou há 2 semanas, enfim, existe um processo preparatório. E esse processo preparatório é exatamente o quê? Esse processo também, se a gente parar para pensar, usando aqui essa metáfora, né? Do processo da borboleta, é sempre isso, porque cada competição é diferente. Os lugares são diferentes, muitas vezes, né? Eu não sou expert, né? Mas conversando com ela, a gente vai aprendendo, né? Os caminhos são diferentes, as estradas, as inclinações, né? O que tem de subida, de descida. Então, quando a gente para pensar, tudo isso na nossa vida é essa transformação, né? Nesse caso, agora trazendo o exemplo das meninas aí atletas, cada vez que elas estão se preparando para uma competição, tem esse processo que elas vão passando de como elas estão para o que elas vão conseguir ali conquistar, porque é sempre diferente, né? É sempre, muitas vezes, por mais que sejam os mesmos 15, né, 20 quilômetros ou 10 quilômetros, enfim, são lugares diferentes, são momentos diferentes, elas estão diferentes porque são pessoas que treinam todos os dias para esse tipo de competição, mas às vezes o lugar, o clima, às vezes, né, o clima faz a diferença. O que você está se preparando para você se vestir para aquela competição é diferente. Se a gente colocar isso para a nossa vida, né, de mulheres, líderes, empresárias, empreendedoras, mas também, né, ali, colaboradoras, pessoas que empreendem dentro das empresas, em cargos de liderança ou não, mas como colaboradoras mesmo, a gente vive também essa transformação diariamente. Por quê? Porque na maioria das empresas nós temos metas, né, para a gente cumprir. Sejam metas que a gente busca alcançar, mas também as nossas atividades, que fazem parte, né, do nosso cargo, da nossa rotina. Então, a gente está sempre nesse processo em movimento. E as pessoas que já entenderam a importância, né, dessa evolução, eu sempre gosto de falar aqui que nós somos seres de luz evoluindo diariamente. Se é uma evolução diária, existe um processo diário que ele vai acontecendo. E esse teu despertar, ele acontece para cada pessoa em momentos diferentes, naquilo que você está focado e naquilo que você está consciente desse processo. Então, se é dentro de uma empresa, muitas vezes você está buscando uma meta.
Eu trabalho com muitas mulheres que têm metas de vendas, porque eu atendo muitas mulheres do varejo, né? Então, geralmente a gente está ali construindo juntas estratégias para se conquistar essas metas de vendas. Mas eu tenho outras, né, outras clientes, outras mentoradas que também atuam não só com vendas, mas atuam com processos, né? Com processos ali diários que ela precisa cumprir para atingir seus indicadores. E aí a gente vai vendo o quê? Que para cada semana, para cada momento dessa meta, a gente vai criando o quê? Novas estratégias, vai mudando esse processo. E esses resultados, eles muitas vezes, em termos de meta, ele pode ser dificilmente a empresa vai ter a mesma meta, mas às vezes acontece. Mas quando a gente está focado em sempre superar essa meta, a gente vai estar a cada mês, né, a cada ciclo. Eu vi aqui que tem muitas das minhas mentoradas aí também que são líderes da Natura, né? Então, as meninas da Natura vivem a cada ciclo, né? São ciclos ali que vai acontecendo a cada algumas semanas. E aí, o que que acontece? Para cada ciclo existem os produtos diferentes, as campanhas diferentes, né? As promoções que tem. Enfim, então, são também processos diferentes, porque você vai trabalhar com a comunicação diferente, porque você está vendo ali, né, algumas ações e promoções que acontecem a cada novo ciclo. E isso tudo você passa por um processo também de transformação. E a gente precisa entender que dentro desse processo, para cada pessoa é diferente. Vai ter aquelas que já conseguiram ali um certo, vamos dizer assim, padrão de como ela faz, de que momento ela consegue bater aquela meta, e para outras pessoas, para um ciclo vai conseguir mais rápido, para outros vai demorar um pouco mais, vai ter aquele mês que você atinge a sua meta, vai ter aquele mês que você não atinge, mas a nossa vida, gente, é um processo diário, é evolução diária. E quando a gente se aceita e entende isso, não é que a gente vai aceitar qualquer coisa, mas a gente vai começar a respirar um pouco mais, vai parar de se comparar mais, a gente vai parar de querer coisas muito imediatistas que tem que ser para agora, tem que ser para ontem, né? Então, tudo que a gente consegue planejar e fazer um processo de execução com estratégia, mas ao mesmo tempo se colocando também ali, né, como prioridade, você vai entendendo que esse resultado ele vem com leveza. E é isso que eu vou entender, que eu fui entendendo e fui vivendo também na minha vida, do que a gente precisa cada vez mais, é dessa leveza. É a gente precisar cada vez mais de se colocar como prioridade, é você parar para se olhar, é você ter esse autocuidado. É você ter autoliderança para tomar suas decisões, e que você tome as suas decisões independente do que os outros vão pensar. Porque no final das contas a decisão é sua. E quando você decide e você sabe que essa decisão ela é sua, as consequências, quem vai viver dessa decisão é você mesma, esse processo fica mais leve. E você vai sentindo essa leveza a cada dia e vai entendendo que sim, peraí, eu vou parar e vou respirar. E essa respiração, gente, é tão importante quanto a gente tomar o nosso banho, a gente se alimentar todos os dias. E a gente esquece, essa respiração, ela tá aí. Você tá respirando agora, eu tô respirando agora e a gente não tá nem percebendo, né? Porque ela já é automática. Mas quando a gente para respirar conscientemente, e principalmente nos momentos de estresse, nos momentos de impaciência, na ansiedade que vem, quando você para e você diz, tá, peraí, eu vou simplesmente parar, fazer uma respiração profunda, então você inspira, segura e solta. Gente, só em você fazer isso, já muda o teu momento, já muda a tua energia, teu corpo já começa a movimentar melhor ali, já tem uma mudança. Se você faz isso por algumas vezes, né, e aí você pensa ali, se você inspira contando até 4, segura o ar contando até 4 e solta contando até 4. Se você faz isso 5 vezes seguidas, você fez uma respiração de 1 minuto. E aí eu sempre trago aqui, se você não tem 1 minuto das suas 24 horas para você respirar conscientemente, você precisa de ajuda, porque a gente precisa parar e fazer isso várias vezes por dia. E aí é uma coisa que está aí ao teu alcance gratuitamente, para você que está assistindo essa live, seja ela ao vivo ou gravada. Você agora está sabendo disso, talvez você não tenha consciência, mas agora você tem. E começa a treinar isso, né? A testar isso, a fazer isso. Porque vai te ajudar com certeza no teu dia a dia. E é exatamente sobre isso, essas questões da gente parar, da gente respirar, da gente se colocar como prioridade, né? Você aí começar a prestar atenção mais em você, se priorizar mais, né? Como eu sempre trago aqui, é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto com quem eu estou interagindo,
né? E óbvio que tudo na vida tem exceção, vai ter momentos que sim, outras pessoas, outras situações vão ter prioridade, mas que na maior parte do teu tempo você seja prioridade. E foi inclusive, né, vivendo cada vez mais isso, atendendo cada vez mais mulheres com relação a essa questão desse sentimento de sobrecarga, esse sentimento de muitas vezes se sentir perdida, de não saber o que fazer, né? Ou até você sabe, mas não tem a força interna suficiente e coragem para você tomar as decisões e acreditar e seguir essa intuição, esse teu coração. Que eu decidi, de fato, né? Mais uma vez, né? Porque eu tinha feito há mais ou menos um mês atrás. E aí eu estou fazendo novamente o workshop, né? Dessa vez agora chamando de Energia Feminina em Ação, porque eu fui entendendo que fazia muito mais sentido, né? A gente trabalhar de fato essa energia feminina, porque a gente vai atraindo muito mais mulheres que, independente de serem líderes ou não, nós somos líderes de nós mesmas. E isso também é outra coisa, né? Liderança não é um cargo, né? Liderança é um estado de espírito, de você se sentir líder. E a primeira liderança que você faz, gente, é na sua vida. Uma vez que você já entende isso, já tudo começa a mudar. Porque se você é líder da sua vida, você vai começar a se preocupar cada vez menos com o que os outros vão pensar a seu respeito. Você vai começar a agir cada vez mais baseado no seu coração, na sua intuição, nos seus valores, naquilo que você acredita, né? Então, trabalhando muito com isso, né, também, além de várias outras coisas que eu faço, eu decidi que eu vou estar sempre fazendo esse workshop, né, eu tinha feito, ele estava até vendo aqui, eu tinha feito 27 de março, né, então fiz 27 de março, passou ali o mês de abril, agora eu vou fazer novamente, dessa vez vai ser 24 de maio, o workshop Energia Feminina em Ação, exatamente para que você, mulher, se dê essa oportunidade de parar, de respirar, e a gente vai fazer alguns exercícios práticos também para que você possa já começar a fazer, né, alguns desbloqueios, que você comece a liberar crenças que podem estar aí inconscientes, né, em você e que está te atrapalhando para você conquistar aquilo que você quer. Né? Então, eu sempre vejo ali, sempre falo, toda semana eu estou ou em reunião, ou estou me conectando, eu estou atendendo mulheres, e uma das coisas que eu sempre escuto, principalmente nos primeiros contatos que eu vou tendo ali, né, que é assim, Dani, eu estou esgotada, eu estou sobrecarregada, eu já não sei mais como fazer ou como agir, eu não sei se eu continuo nessa empresa, eu não sei se eu faço uma transição de carreira, ou seja, muitas dúvidas, e eu sempre falo que as respostas, elas estão ali, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma nova cliente e aí ela me falando várias situações e aí eu fui fazendo perguntas e ela já tinha as respostas todas ali. Mas naquele momento, tanta coisa que vinha acontecendo que ela já tinha perdido, né, essa questão de dizer, de acreditar em si mesma, de entender que tudo aquilo que ela estava buscando e ela estava buscando fora, inclusive, né, a gente estava conversando exatamente para um processo de mentoria. E ela viu quanto, né, ela ter alguém, que era esse meu papel que eu faço também como mentora, que é estar alguém ali auxiliando, te encorajando, trazendo para você, né, mostrando para você a sua capacidade, despertando o teu potencial. E sim, gente, né, eu falo, pessoas como eu, nosso papel é exatamente esse, como mentora, é auxiliar outras pessoas a conquistar os resultados que elas buscam e que esse resultado ela está buscando é porque ele já existe. A gente só vai conseguir ali, ó, captar, ter estratégias para que isso chegue com mais leveza e com mais velocidade, entende? Então, quando você também se coloca, que você se abre, muitas vezes você precisa de ajuda, né? Às vezes para atingir uma meta, para conquistar algo, e você tem esse contato, você tem a sua mentora, você muitas vezes está fazendo um curso, você tem, de repente, um acompanhamento com, né, também com a psicóloga, por exemplo, enfim. Ou você já está num processo de despertar tão grande que você já entendeu, que eu sempre falo, gente, todas as respostas estão dentro de você. Se você criar o hábito e confiar, cada vez mais despertar essa confiança interior, você, em várias situações do teu dia, ou situações que você tenha na sua vida, você vai simplesmente parar, fechar os teus olhos, te colocar em estado de presença, em fazer a pergunta sobre aquilo que você está na dúvida e essa resposta ela vem. Essa resposta ela vem. E aí você tá aqui ouvindo essa live, pode dizer, Dani, para você talvez você consiga. Eu não consigo parar, fechar o olho e ver nada.
Aí é nessa hora que existem, né? Os mentores, as mentoras, as pessoas que vão te auxiliar a como você vai fazer isso, que ferramentas você pode estar utilizando, qual é um processo que você pode fazer, e mesmo assim, gente, cada pessoa tem o seu tempo, né? Aqui, de novo, cada borboleta floresce, aparece, se transforma também no seu tempo, nas suas cores, né? Da sua forma. Então, a gente sim é importante, e eu vou sempre trazer para vocês, eu sou uma pessoa que me desenvolvo sempre. Todos os anos eu tenho ali, né? Eu falo que um budget, um orçamento que eu faço anual é de investimento, do que eu tenho ali todos os anos para investir em desenvolvimento. Hoje eu invisto muito mais em desenvolvimentos que para mim faz muito mais sentido, né? Emocional, agora cada vez mais, né, energético também, porque eu fui entendendo que quando eu cuido da minha energia, isso muda, mas muitas vezes eu preciso fazer, como agora eu estou concluindo um curso numa universidade, sobre, né, ali muito focado em bem-estar, né, e aí eu fui aperfeiçoar para me fundamentar ainda mais nesse tema. Então, quando eu sinto, isso aqui eu preciso, ok, eu vou lá e faço. Mas eu também fui entendendo que o conhecimento sem a prática não nos ajuda. Então, é a gente ter o conhecimento, né? E eu aprendi isso também lá atrás, que é 1 hora de conhecimento, a gente tem que colocar ali pelo menos 20 horas de prática, né? Então, se a gente pensar no nosso dia, para ficar uma coisa bem lembrada aqui, 1 hora de conhecimento, 23 horas praticando. Então, é assim, eu vou estudar, estou lendo um livro. Tá lendo aquele livro, lendo ali em 1 hora, 23 horas praticando. Porque é a prática que vai te dar todo, vamos dizer assim, a bagagem que você precisa para você se transformar. Então, hoje a gente vê muita gente com o famoso aí, né? Obesidade mental, a palavra bonita também da vez, né? Obesidade mental, que nada mais é do que você acumular muito conhecimento, fazer esse monte de curso, estudar, ter um monte de pós-graduação, doutorado, mestrado e tal. Só que se você tiver todos esses diplomas e você não colocar em prática, não vai contribuir, nem com você, nem com ninguém. Vai ficar só aqui dentro e vai ficar muita coisa. E chega uma hora que o nosso cérebro também não... A gente precisa do vazio. E essa é outra coisa também que a gente, quando fala, né, que precisa parar um pouco para respirar conscientemente, é porque a gente também vai acumulando todos os problemas, as preocupações, tudo aquilo que você vai vivendo no teu dia a dia. E a gente precisa aprender a parar para esvaziar a nossa mente. E esvaziar essa nossa mente é uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias, né? E você consegue fazer isso, uma das formas, não só essa, mas uma das formas é com essa respiração consciente, de alguns minutos, de diferentes momentos. É você estar muitas vezes ali no teu banho, você tomar aquele banho e estar em estado de presença, agradecendo aquela água, muitas vezes, né, potável que você tem ali para tomar o banho, uma água limpa. E você tá tomando aquele banho, tá, né, vendo que todo o teu corpo ali tá conseguindo ter aquele prazer naquele banho. Então, é você utilizar e estar cada vez mais em estado de presença. E isso, gente, como eu já atendi mais, né, de 100 mulheres ali, muitas mulheres, muito mais do que isso. Eu acho que eu já passei dos 300 mulheres ali que eu já atendi em toda essa minha jornada. E aí eu fui vendo que cada vez que a gente conversa sobre isso, essa mulher se coloca no estado de consciência de que esse momento de se sentir presente, de estar presente, faz a diferença no dia a dia dela, ela começa a mudar, começa a se transformar. Então hoje aqui já é uma experiência que eu tenho, mas não só a minha, não só de uma pessoa, mas de centenas, né, de outras pessoas que começam a viver isso, se colocar cada vez mais em estado de presença. Você muda muitas vezes a tua relação, né? Seja com companheiro ou companheira, a relação com a família, a relação com os seus amigos e amigas, né? A relação muitas vezes de trabalho, de você estar ali durante uma reunião e você está ali, né? Em estado de presença, prestando atenção. Você estar conversando com alguém e você está ali. Não só nessa, né, ali ouvindo, mas você tá com uma escutativa. Então, isso muda o jogo, muda tudo. Então, e aí são decisões que você toma, que você precisa tomar. Então, eu quero deixar hoje, aproveitar a nossa live aqui também, e reforçar para vocês o convite, né? Se você aí
já entendeu que você precisa parar, que você precisa tirar um pouco esse peso que talvez você esteja carregando aí nas costas, né? Devido a muitas coisas que estão acontecendo. Talvez você esteja se sentindo ali muito sobrecarregada mesmo, entendendo que não tem tempo para você, você resolve tudo para todos, tem tempo para todo mundo, mas esqueceu de você. Então eu faço um convite para que você venha próximo sábado, não amanhã, mas no próximo, dia 24 de maio, às 10 horas da manhã. Eu estarei fazendo o workshop em Energia Feminina em Ação, exatamente, né, e exclusivamente para você, mulher, que precisa realmente parar, sabe, relaxar. Nós vamos fazer ali alguns processos meditativos, né? E não tem problema, Dani, mas eu nunca meditei, eu não sei meditar. Você não precisa saber de nada, eu vou estar ali guiando você. Eu faço de uma forma muito leve. Tem muita mulher que fala assim, Dani, agora eu meditei, né? Já posso dizer, eu digo, já pode. Mas a gente vai fazer não só processos ali de liberação, né, processos energéticos, processos de liberação, vamos trabalhar ali também a tua energia. Eu faço geralmente uma prática, né, de um dos protocolos que eu tenho, para que você possa também experienciar e vivenciar, né, essa limpeza energética. Então a gente vai estar ali fazendo esse momento para você parar, para você se dar para você esse espaço, e você vai estar ali junto comigo fazendo uma limpeza energética para que você já saia dali com muitas coisas, né, liberadas, o teu corpo ali, o teu campo energético limpo, e que você com certeza saindo, né, do workshop você vai sair uma outra pessoa, tá? Então eu faço esse convite, eu já tenho aqui o link na minha bio para você já garantir, né, a tua participação. Se você tiver alguma dúvida, me chama no direct. Para você que está vendo essa live gravada, o link está na bio, né, sobre esse workshop. Mas, de novo, qualquer dúvida, me chamem aqui no direct. Para quem já tem meu contato aí no WhatsApp, me chama no WhatsApp. E eu tenho certeza que na página ali você vai ter todas as informações também que você precisa. E vem, gente, se dá, né, essa oportunidade de se colocar em primeiro lugar, de se priorizar. Vai ser um workshop de 2 horas, e são 2 horas que eu falo assim, gente, passa muito rápido, mas é o suficiente para você ter acesso ali, né, a essa limpeza. Você, durante o workshop, assim que o workshop acabar, você já vai ter acesso a um checklist exclusivo, né, que eu vou deixar ali para vocês em PDF, para você poder seguir, você começar a colocar ali nesse checklist o que você vai, as novas decisões, né, que você vai começar a tomar e você acompanhar. Algumas também ali estratégias de como você pode estar continuando, né, essa tua limpeza, a limpeza desse teu campo, né, energético. Eu vou deixar também o workshop gravado, né, para que você possa ali, nos próximos 21 dias, fazer aquelas técnicas, caso você queira também. Então, você vai ter acesso por 21 dias a essa gravação. E eu vou estar dizendo para vocês que vai ter algumas técnicas. Eu vou dizer, não precisa fazer todo dia, mas você pode fazer, faz um dia, passa 2, faz no outro também. Vai dar super certo. E vai ter, por exemplo, o checklist que você vai poder baixar e você vai estar usando ele todos os dias. Você pode baixar no teu celular, pode baixar, né, no teu computador, pode imprimir, enfim, você vai ter acesso ali à plataforma da Green, né, o Green Club. Você vai fazer parte aí do meu Green Club a partir desse workshop, e você vai poder baixar todo esse material, o material que vai ser apresentado, essa técnica, né, de limpeza também que a gente vai estar fazendo. Você vai estar ali com acesso por esses 21 dias. Então, assim, vai ser um momento realmente para você se dar de presente, para você parar, se priorizar e, o principal de tudo, você tirar esse peso, essa sobrecarga que talvez você esteja aí com ela. E para você que já conhece, né, as técnicas, que participou do workshop em passado, vem novamente participar, né, mais aí um mês, para que você possa ter mais 21 dias para frente com acesso, né, a todo o material, as técnicas, porque cada vez que eu faço, mesmo a técnica, né, de limpeza energética, a gente faz para cada workshop, ele vem diferente, porque ali eu vou me conectando com a energia das pessoas que estão no workshop, e nas conversas que a gente vai tendo também durante, né, o workshop, eu vou entendendo o que aquele grupo, né, aquelas pessoas precisam, o que é que a gente vai trabalhar mais especificamente. Então, eu sempre falo que cada workshop ele é diferente,
porque a energia das pessoas é outra. Muitas vezes tem pessoas que sempre participam, mas mesmo se fossem as mesmas pessoas, a energia delas para aquele dia também está diferente, porque talvez situações que ela viveu lá atrás ela não esteja vivendo mais hoje, ou ela já está com novas tarefas, com novas coisas, com novas decisões para tomar. Então, sempre vai ser diferente. Então, aqui eu quero deixar esse convite para todos vocês. Lembrem-se de compartilhar essa live também, né? Para que mais pessoas tenham acesso a tudo que eu vou trazendo aqui para vocês, porque tudo que eu vou falando a cada sexta-feira, nessa Sexta da Gratidão, é aqui também muito do que eu vou sentindo, né, do que vem. Então, hoje a gente falou bastante sobre essa questão desse processo da borboleta. Eu fui me dando conta que eu estava hoje toda de borboleta, né, desde cedo aqui, desde a blusa. Olha aqui, o brinco também é de borboleta. E aí, coincidentemente, eu estava procurando um filtro aqui diferente e aí achei esse filtro da borboleta, que eu acho que eu vou usar ele sempre agora na nossa Sexta da Gratidão, que eu adorei, né? Achei, assim, sensacional. Então, trazer isso, lembrar para vocês essa importância dessa transformação que a gente faz na nossa vida e que vocês lembrem, óbvio, de agradecer todos os dias, agradecer por quem você é, agradecer por quem você está, agradecer por quem você escolhe ser, porque a gratidão ela é mágica. Quanto mais você agradece, mais coisas mágicas acontecem na sua vida. Então, que você tenha aí uma fantástica Sexta da Gratidão, um fantástico final de semana. Agradeça, agradeça, agradeça e agradeça. Sinta amor no seu coração, porque essa gratidão vai te proporcionar cada vez mais amor, cada vez mais paz, e é isso que o mundo precisa e todos nós também. Felicidade, amor e paz no coração. Um grande beijo e a gente se vê por aqui pelas redes sociais.